Eu não tenho medo do Brasil, mas eu sei que vai ser difícil, porque hoje eu tenho 48 anos, não é qualquer trabalho que vai me aceitar, não é qualquer lugar que vai me contratar. Mas aqui eu vou ter o apoio, né? Tô na minha terra também, né? Aqui ninguém vai estar caçando a gente como um rato. Esse é o Ricardo, um brasileiro que foi deportado dos Estados Unidos depois de 21 anos morando e trabalhando em solo americano. Da noite para o dia, toda a vida que ele construiu ficou para trás de forma traumática depois de ser detido enquanto trabalhava. Talvez mais difícil do que se adaptar como um jovem adulto num país estrangeiro, mesmo com todos os riscos da migração clandestina, seja se readaptar no seu próprio país, beirando os 50 anos, após mais de 2 décadas sem pisar em solo brasileiro. Ricardo está entre os 2.318 brasileiros deportados dos Estados Unidos entre janeiro e outubro de 2025. Em 2024, foram 1.648. O governo Trump criou uma estrutura gigantesca para encontrar os chamados indocumentados, sem documentos válidos. Até o final de outubro, mais de 2 milhões de imigrantes em situação irregular deixaram os Estados Unidos. Isso entre deportados e autodeportações, quando a pessoa se apresenta às autoridades para a deportação voluntária. Está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou Fernanda Zolini, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição a nossa equipe conversou com o brasileiro Ricardo Alves. Ele foi deportado dos Estados Unidos em setembro de 2025 e atualmente mora em Ipatinga, Minas Gerais. É como se fosse o primeiro dia de escola, assim, que a gente chega lá sem saber nada. A gente não trouxe o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem ver na nossa mão. Descobri que o meu CPF está cancelado. Eu não consigo fazer nada, porque o único documento que eu tenho é o meu passaporte. É porque, infelizmente, o meu caso, assim, é meio diferente dos outros. Como eu cheguei com o meu pé muito machucado, muito ruim, eu tive que correr de manhã para o hospital. Eu fiquei o dia inteiro no hospital. Eu ainda não tive adaptação aqui. Já estou aqui já há uns 45, 50 dias, mas não consegui ainda, por causa do meu pé. Anos 1970. Os pais de Ricardo deixavam a roça para tentar a vida na cidade grande. Um caminho feito também pelos meus avós e por tantas outras famílias brasileiras. A família de Ricardo levava uma vida simples em São Paulo. O pai era funcionário estatal, a mãe se dedicou ao trabalho doméstico e à criação dos 6 filhos. Aos 21 anos, Ricardo se tornou pai, mas o relacionamento com a mãe de sua filha terminou poucos anos depois. Ricardo trabalhava como metalúrgico em Diadema, região metropolitana de São Paulo. Eu sempre tive esse sonho, como todo brasileiro. A gente tem aquele sonho de ir para fora, né, para conhecer o mundo. Eu era o aluno que tinha melhores notas da escola. Eu adorava inglês, porque meu primo já estava lá nos Estados Unidos, entendeu? Eu sonhava muito. Como todos os brasileiros, a gente sonha alto. Falar inglês, é claro que não. Eu sabia ler algumas palavras, né? Sabia o significado de algumas palavras, alguma coisinha, e arranhava algumas palavrinhas. O básico, assim, né? Como vai você? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Né? Água, fome, e essas coisas assim. O tal primo, que já morava nos Estados Unidos, disse que poderia organizar a ida dele para o país. Tinha o contato dos coiotes, ou seja, agenciadores, com todas as aspas possíveis, pessoas que fazem contrabando de pessoas. Uma alternativa perigosa para quem não consegue visto para entrar nos Estados Unidos e recorre à migração clandestina. Ele me pediu $7.000 para me ajudar. Eu não ia conseguir $7.000 em nenhum lugar, né? Então eu pedi demissão da empresa, vendi tudo que eu tinha, qualquer pertences que eu tinha, e eu consegui um pouco desse dinheiro. E assim, Ricardo passou por 2 países sul-americanos antes de embarcar em outro avião até o México. Da cidade de Reynosa, ele cruzou a fronteira para os Estados Unidos. Com 27 anos de idade, separado da esposa e pai de uma filha, Ricardo pisou em solo americano no dia 25 de dezembro de 2004, de onde não saiu mais até o dia da deportação. A economia americana estava muito melhor do que era hoje, então tinha muito trabalho, né? E pessoas jovens que chegavam do Brasil assim,
na idade que eu cheguei assim, eles são os mais procurados, né? Porque a gente vai lá para trabalhar de burro de carga mesmo. E foi assim, aí já consegui trabalho na mesma hora, e no outro dia eu estava trabalhando por $6 por hora. Mas Ricardo enfrentou tanta dificuldade nos primeiros meses que chegou à conclusão de que viver naquela situação não compensava. Ele estava decidido a voltar ao Brasil, mas ao conhecer pessoas que o ajudaram com melhores condições de trabalho e moradia, ele decidiu ficar. Eu trabalhei 11 meses sem juntar nem um centavo, só para pagar aquela dívida para o meu primo. Depois eu até fiquei sabendo que o meu primo tinha pagado, acho que era $2.000 para os coiotes e ele pegou e embolsou o resto. Mas foi isso, e foi muito difícil. É suor, sangue, lágrimas todos os dias ali no batidão. Aí depois que eu paguei a dívida, aí as coisas melhoravam um pouquinho. Eu tinha como já vestir um sapato melhor, né? Vestir uma roupa melhor para me proteger do frio. Trabalhava de carpintaria, né? De ajudante de carpinteiro, carregando madeira, né? Nas costas, é claro, trabalhando nos joelhos, sabe? Se arrastando, em lugares que ninguém quer se meter para limpar, embaixo das casas. Essa é a nossa vida lá, sabe? A gente vai mesmo para fazer os trabalhos que ninguém quer fazer lá, porque principalmente pela quantidade que eles pagam a gente. Ninguém nunca quer fazer aquilo, sabe? Para um americano fazer qualquer coisinha lá que a gente faz, eles vão exigir no mínimo 4, 5 vezes o que a gente ganha. Ricardo chegou durante o governo de George W. Bush, passou pelos 2 mandatos de Barack Obama, o primeiro de Donald Trump, o governo seguinte de Joe Biden e os primeiros 9 meses do segundo governo Trump. O presidente Trump tem uma mensagem clara para aqueles que estão ilegalmente em nosso país. Vá embora agora. Se não o fizer, nós o encontraremos e o deportaremos. Você nunca mais poderá voltar. Se você partir agora, poderá ter a oportunidade de voltar, desfrutar da nossa liberdade e viver o sonho americano. Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos tem prometido endurecer drasticamente a política migratória do país, agir de forma mais severa contra imigrantes sem documentos válidos e deportar estrangeiros com ficha criminal. Ele reservou cerca de 170 bilhões de dólares em recursos adicionais para o Departamento de Segurança Interna e o ICE até 2029. Enquanto isso, as ações dos agentes do ICE têm sido alvo de críticas e denúncias de truculência. Entre os detidos, não é incomum encontrar pessoas sem antecedentes criminais e até cidadãos americanos. Já ocorreram outras batidas policiais em escolas, asilos e outras instituições públicas. No caso de Ricardo, ele e outros brasileiros foram cercados por agentes do ICE durante o trabalho em uma residência em setembro de 2025. Eu fui trabalhar na cidade de Milford, numa casa lá. Aí fui lá ajudar o meu patrão para tirar umas janelas lá, que é brasileiro também, de Valadares. Pegamos um trabalho lá 8 horas da manhã. E quando foi por volta das 10h30 da manhã, aí chegou uns 10 carros lá, esses caras tudo mascarado, sabe? E já apontando arma pra gente, correndo, pegando a gente, e correndo e atacando. Eu corri para dentro da casa, um outro menino correndo para dentro da casa também. E nós ficamos lá dentro da casa, tentando se trancar lá, e eles lá fora, cercando a gente. A gente segurou eles do lado de fora o máximo que pôde, mas só que eu já tinha tirado algumas janelas lá da casa, e eles acabaram tendo acesso à casa, aí já foi atirando tasers, mais tasers nos brasileiros. Os meninos que foram presos comigo, meu patrão mesmo, tomou 4 tasers. 4 tiros daquelas armas elétricas, sabe? Eu estava trancado num outro quarto e eu só escutava só eletricidade das armas dos tasers, sabe? Os meninos vindo naquela bagunça, vou te matar, deita no chão, vou dar um tiro na sua cabeça, vou te matar, gritando com todo mundo, sabe? Eu sei que a hora que quando eles colocaram a mão em mim, eu fui o último a ser encontrado lá dentro da casa, eles já eram mais ou menos mais de 50 lá do lado de fora, sabe? Para pegar nós 5, eu e 4 mais que estávamos trabalhando lá. Depois que eu já estava algemado, eu já estava com a cara no chão, algemado já, ele foi e pisou no meu tornozelo, com aquelas técnicas que eles aprendem nos serviços especiais de tortura, sabe? Ele pisou no meu tornozelo, assim, colocou todo o peso dele assim no pé que estava em cima, assim, por uns 40 segundos, assim, depois tirou. No segundo dia que eu estava preso lá, eles tiveram que me levar no hospital. Meu pé parecia um pé de elefante, assim,
sabe? Não era por causa da dor, não é por causa de nada, é por causa que eles queriam me deportar o mais rápido possível. E foi o que aconteceu. Ricardo ficou poucos dias detido nos Estados Unidos e logo foi deportado. De acordo com ele, o processo foi rápido também porque ele tinha o passaporte em mãos. Só que agora está tudo lá. O carro tá estacionado na frente de casa, todas as ferramentas lá, o meu apartamento totalmente imobiliado lá. Com tudo isso, minhas coleções, os meus items que eu guardei, que eu investi um dia, sabe, para poder revender na hora de necessidade. Quando a gente estava passando na mão do ICE, eles foram retirando todas as habilitações de dentro de todas as nossas carteiras. Que hoje em dia eu não posso dirigir, porque minha carteira não está aqui comigo, e eu não posso ir tentar transferir a minha carteira dos Estados Unidos para cá. E eu sei que eu tenho que tocar para frente aqui, né? Tenho que procurar um emprego, porque eu vou ter que trabalhar do mesmo jeito para pagar aluguel e a minha sobrevivência como eu fazia lá. Vou ter que continuar aqui. Totalmente começar do zero mesmo. É como se fosse o primeiro dia de escola, assim, que a gente chega lá sem saber nada. A gente até pensa em evitar todo mundo, até se esconder, desaparecer, sabe? Porque é difícil, a gente não tem resposta para essas perguntas, sabe? A gente não trouxe o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem ver na nossa mão. Eu estou muito bem amparado e me sinto muito feliz e satisfeito de estar aqui pisando no solo brasileiro aqui, porque eu sempre tive muita vontade e sempre sabia que eu ia voltar. Com dinheiro, sem dinheiro, mas eu ia voltar. Eu tinha certeza, sempre foi meu plano. Fiquei muito tempo lá. E quanto mais tempo você vai passando, vai ficando mais difícil para você poder ir voltar. Mas o meu objetivo é tentar chegar no ponto que eu estava lá, né? Eu tenho certeza que eu consigo aqui, porque aqui é meu país, não vai ser tão difícil quanto é lá, independente da situação financeira. Eu sei que eu posso conseguir um trabalho de porteiro, de faxineiro, qualquer coisa, né? Se eu tivesse condições de comprar um veículo, eu podia trabalhar de entregador, de motorista, alguma coisa, entendeu? É uma página nova, um capítulo novo que eu vou ter que começar aí, mas ainda não comecei a escrever ele ainda não. Mas Ricardo está com dificuldade para dar início a esse novo capítulo. O trecho que você acabou de ouvir faz parte do relato dele 2 dias após o desembarque em Belo Horizonte. Apesar de ter consciência das dificuldades que enfrentaria na volta, ele demonstra um misto de esperança e certo alívio por estar em solo brasileiro. Desde que chegou no final de setembro de 2025, o brasileiro mora com a mãe na cidade mineira de Ipatinga. A nossa produtora Jéssica Moura conversou com ele novamente quase 2 meses após o retorno. A situação permanece praticamente a mesma e o tom esperançoso parece estar se esvaindo. Por exemplo, ele ainda não conseguiu recuperar os pertences que estão nos Estados Unidos porque o frete é caro. Ricardo chegou ao Brasil apenas com a roupa do corpo e ter alguns dos seus pertences de volta é para ele uma forma de ter parte da identidade dele também de volta. Vou ser sincero, inferno, viu? Porque a gente chega, passa muito longe fora daqui, e aqui no Brasil você sabe como que é. A gente chega aqui, a gente é o que a gente tem, o que a gente traz. Porque muitos de nós saímos aqui do Brasil sem nada, né? Sem nem mesmo família, sem ninguém. Quando a gente volta sem nada assim, a gente é tratado igual cachorro. Para mim não teve adaptação ainda. A gente fica totalmente perdido. A gente não tem conhecimento dos valores aqui. Nem um dia eu precisei de um carregador de telefone. Eu cheguei em BH, comprei um carregador de telefone. Quando foi semana passada, o carregador de telefone parou de funcionar. Eu peguei e fui numa lojinha de celular assim, pedi um carregador. O rapaz falou assim para mim, 25. Eu peguei e tirei $40 da carteira e dei na mão dele, esperando que ele ia me devolver $15 de troco. Então eu ando com meu telefone na mão, assim, olhando, seguindo o GPS o tempo todo, quando saio até para dar uma caminhada assim, porque até mesmo os lugares que a gente conhece, que a gente conheceu muito bem, hoje em dia está muito diferente. Mas as pessoas continuam as mesmas um pouco. A gente vê, as pessoas conversam com a gente, né? Tão felizes de ver a gente depois de todo o tempo. A gente também sente, assim, uma sensação muito boa de estar vendo pessoas que a gente via, né, antigamente, né? Que nem eu vi meus tios, vi meus primos, primas. E o problema no pé persiste. Ricardo teve que ficar um tempo de repouso e ainda não consegue se locomover bem. Eles quebraram os ligamentos do meu pé, os tendões do meu pé. Agora o meu calcanhar está inchado ainda, não desincha, sabe? O osso do calcanhar, assim, vai ficar pelo resto da vida, porque já tem quase 60 dias que passou isso. Quando a gente chegou lá no aeroporto, né, tinha um pessoal do governo federal, o pessoal da ONU recebendo a gente lá.
e me levaram correndo para o hospital, me deram medicamento, tudo para dor e tudo mais. Só que ainda assim, eu preciso fazer um exame no meu pé, porque raio-x só olha o osso, mas os tendões, os ligamentos que estão estourados e foram arrebentados, isso precisaria de uma ressonância magnética. Qualquer coisa que eu tenho que fazer, que eu procuro, que eu tenho que resolver, eu vou caminhando, não pego ônibus nem nada para poder estar fazendo exercício, para estar recuperando a força do meu pé, né? Eu comecei agora, atrás dos meus documentos, descobri que o meu CPF está cancelado. E é isso aí, não tem outra saída senão começar a procurar os documentos para poder reiniciar de novo. Não tive essa adaptação ainda. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. A produção deste episódio é de Jéssica Moura. Roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Mais conteúdo você encontra no nosso site dw.com/Brasil e no canal da DW Brasil no YouTube. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e um bom final de semana.